Então, imagina o arranha-céu mais alto e supostamente mais seguro do mundo. O projeto perfeito, né? Exato, perfeito. Engenheiros do planeta inteiro inspecionaram as plantas, aprovaram os materiais e a estrutura é vendida como tipo uma fortaleza inabalável contra qualquer terremoto. Aham. Mas e aqui que a coisa complica? Bem no fundo da fundação, escondida dentro de um bloco de concreto gigante, existe uma reação química microscópica corroendo o aço. E ninguém vê. Ninguém vê. Os sensores não detectam nada, até que, quase uma década depois, alguém descobre que o prédio inteiro pode ser implodido num estalar de dedos, sabe, sem disparar um único alarme. É assustador. Muito. E no mundo da tecnologia, esse arranha-céu é o Linux. O sistema que basicamente sustenta a internet, as maiores infraestruturas globais e servidores supercríticos em todo o planeta. É uma constatação bem cômoda, para dizer o mínimo. Esse mito histórico de que sistemas baseados em Linux são fortalezas impenetráveis por natureza. A gente cresce ouvindo isso. Sim, o famoso Linux não pega vírus, né? Exatamente. Mas o que a comunidade de segurança da informação está encarando agora é um lembrete brutal de que, bom, a segurança é só um estado temporário. Quando uma falha atinge o núcleo dessa fundação, o que a gente chama de kernel, o efeito cascata ele afeta o mundo inteiro quase instantaneamente. Certo. Vamos desempacotar isso por partes porque a gravidade do assunto exige. O nosso foco nesse mergulho de hoje é a vulnerabilidade apelidada de Dirty Frag, que, para quem gosta dos códigos, é a CVE 2026-43284. Isso. E a nossa missão aqui é desvendar como um bug que ficou ali escondido por uns 9 anos, permite que qualquer usuário com acesso local consiga, obter acesso total, o famoso privilégio de root, né? E isso nas maiores distribuições do mundo, Ubuntu, Red Hat, Fedora, Debian. Praticamente todas as gigantes. Aham. E mais do que entender o que é isso, a gente precisa entender o como. Como que a gente chegou nesse ponto? O que está por trás dessa mecânica toda? Então, para entender o peso arquitetônico do Dirty Frag, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para os antecedentes recentes. Essa vulnerabilidade não surgiu do nada, num vácuo. Ela tem uma família, né? Sim, uma árvore genealógica. Ela é o terceiro membro de uma linhagem infame de falhas no gerenciamento de memória do kernel do Linux. É o que a gente chama de família Dirty, ou família suja. Todas essas falhas compartilham um alvo em comum, que é a ilusão de segurança do page cache. Page cache. A gente esbarra demais nesse termo lendo os relatórios técnicos do pesquisador. Como que isso funciona na prática para quem está ouvindo a gente e, não tem o jargão de sistemas operacionais tão fresco na memória? Tá, pensa no funcionamento básico de um computador. A leitura direta de um arquivo lá no disco rígido, seja um SSD moderno ou um HD antigo, é um processo muito lento para o computador. É um gargalo. Aham. Então, para acelerar as coisas, quando o Linux lê um arquivo do disco pela primeira vez, ele não vai buscar esse mesmo arquivo de novo lá no disco se precisar uma segunda ou terceira vez. Ele guarda num lugar mais rápido. Exato, ele guarda uma cópia desses dados na memória RAM, que é milhares de vezes mais rápida. Memória, bom, é isso que a gente chama de page cache. Ah, entendi. O conceito central da família de ataques Dirty Cache é justamente encontrar formas de fazer o kernel permitir que um atacante escreva dados maliciosos direto nessa cópia temporária que está na memória. Deixa eu ver se consigo montar uma imagem mental disso, ver se faz sentido. É como uma grande biblioteca nacional, gigante. O disco rígido é o cofre subterrâneo onde os manuscritos originais ficam guardados. Ninguém, a não ser o bibliotecário-chefe, pode entrar lá. Perfeito. Então, quando um leitor comum chega e pede para ler as leis da cidade, o bibliotecário desce, tira uma fotocópia da lei e entrega essa fotocópia lá na mesa de leitura. Exatamente. Essa fotocópia seria o page cache. O cofre em si continua intacto. A analogia é excelente. O arquivo original no disco rígido nunca é tocado ou alterado por ninguém. Tá, mas aí entra o atacante na história. É como se ele percebesse que o bibliotecário não confere a fotocópia depois que ela já está na mesa.
Então o atacante simplesmente saca uma caneta vermelha e rasura as leis ali no papel enquanto ninguém está olhando. Aham, muda uma palavra ali. Isso, muda uma regra que dizia, sei lá, proibido entrar para entrada livre. A partir desse momento, qualquer outra pessoa que pedir para consultar essa lei, o bibliotecário vai entregar aquela mesma fotocópia rasurada que já está na mesa. A regra foi alterada para todo mundo. É exatamente isso que acontece. A integridade foi comprometida não na origem, não no cofre, mas no intermediário de alta velocidade que o sistema confia cegamente. Caramba! Mas espera aí, tem um negócio que não me desce nessa história toda. Se o problema está restrito à memória RAM, e quem entende o básico de hardware sabe que a memória RAM é volátil, ou seja, desligou a máquina, a memória apaga. Por que isso é um pesadelo tão grande? É uma boa pergunta. Tipo, reiniciar o servidor não rasga essa fotocópia rabiscada e resolve tudo na mesma hora? Por que tanto pânico no mercado? Sim. Em teoria, um reinício limpa o page cache, mas a realidade é mais complexa. Atacantes de alto nível, os caras que exploram isso, não invadem servidores críticos só para fazer bagunça na memória temporária e ir embora. Eles querem persistência. Exato. Eles usam essa pequena janela de acesso total, o poder de administrador, que a rasura concedeu, para abrir portas secundárias permanentes no sistema. Ah, então eles aproveitam a brecha temporária para instalar algo definitivo? Sim. Numa fração de segundo, o atacante com privilégios máximos vai lá e cria um novo usuário administrador oculto, ou instala ferramentas de controle remoto direto no disco rígido. Aí já era. Já era. Quando o administrador do servidor finalmente reinicia a máquina para limpar a RAM, o atacante já construiu um túnel de acesso direto para o cofre. Sem contar que, na vida real, reiniciar infraestruturas globais no meio do dia, tipo sistemas bancários ou telecomunicações, custa milhões de dólares. Não dá para simplesmente desligar e ligar de novo. Nossa, faz todo sentido. E tem outro ponto, né? A gente sabe que existem ferramentas de segurança gigantes no mercado, ferramentas milionárias, que só servem para monitorar a integridade de um sistema. Por que elas não percebem essa rasura na fotocópia? Porque elas foram desenhadas justamente para olhar só para o cofre. Ah, sério? Sério? Elas verificam assinaturas, olham o tamanho do arquivo, as permissões físicas lá no disco rígido, como o atacante sujou só a memória RAM. Essas ferramentas vão lá, checam o HD, veem que o cadeado do arquivo original está intacto e mandam para o painel de monitoramento que está tudo perfeito. O ataque é completamente invisível para elas. Totalmente. Fica num ponto cego colossal dessas defesas. E isso já explica a fama de silencioso desse bug. Mas vamos falar da mecânica da invasão em si, porque a gente falou do resultado, mas como que a mágica maléfica acontece? Vamos lá. Lendo a análise detalhada do pesquisador de segurança conhecido como Ruin King, ou V4 Bell, a gente percebe que ele encadeou duas falhas bizarras envolvendo pacotes de rede e criptografia. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O relatório fala muito no uso de namespaces. Para quem está ouvindo e não é engenheiro de software, o que é um namespace e por que ele é arma do crime? Tá, os namespaces são recursos vitais do Linux hoje. Pensa neles como paredes virtuais que criam isolamento dentro de um sistema. É o que a gente usa em containers, né? Tipo Docker. Exato. Docker, Kubernetes, todos usam isso. Eles deixam você criar pequenos ambientes fechados, sandboxes, para rede, processos, usuários. Se um programa roda dentro de um namespace, na teoria, ele só enxerga o que está dentro daquela caixinha dele. Ele não interfere no resto da máquina. Certo, entendi. É para ser uma jaula de segurança. Mas espera aí, como é que um recurso feito para trancar as coisas vira a principal ferramenta do ataque? E essa é a grande ironia, né? Os namespaces constroem essas paredes fortes entre os quartos, sim. Mas todos esses quartos, por mais isolados que sejam, eles são construídos sobre o mesmo chão. Eles compartilham a mesma tabela de gerenciamento de memória do kernel do Linux. Ah, então eu fecho as paredes, mas o chão é o mesmo. Se eu cavar um buraco no chão do meu quarto isolado, eu vou parar no subsolo do prédio inteiro. A imagem é exatamente essa. O exploit se aproveita disso. Ele usa pacotes de rede fragmentados usando UDP. O que explica o nome frag, né? De fragmentado. Isso. Tem um negócio aí. A memória sendo compartilhada, o próprio sistema não tem uma trava para impedir alguém de sair escrevendo por cima de tudo? Eu lembro de ter lido sobre uma defesa chamada
Copy on Write, ou CalW. O Linux não usa isso? Usa, e o Copy on Write é brilhante. Funciona assim. Se vários processos estão lendo a mesma parte da memória, o kernel deixa todo mundo olhar para o mesmo lugar. Economiza espaço. Faz sentido. Mas no milissegundo em que um processo diz eu vou alterar esse dado, o kernel entra no meio e fala: opa, se você mudar isso, vai afetar os outros. Eu vou fazer uma cópia privada só para você alterar na sua bolha. Ele copia antes de escrever. Copy on Write. É uma proteção perfeita. Onde que deu errado, então? Então o Ruikin descobriu que dentro de uma função específica de rede do kernel, uma chamada ASP_input, tem uma linha de código que diz para o sistema, literalmente, pular essa proteção. Oi. É um atalho chamado skip_cal. O sistema simplesmente ignora a regra de criar a cópia segura e deixa o pacote malicioso injetado no namespace alterar a memória compartilhada de todo mundo. Peraí. Isso parece loucura. Quem em sã consciência aprovaria um código com skip_cal, mandando ignorar a proteção primária de memória? Foi um erro de digitação bizarro ou alguém fez isso de propósito? Foi 100% intencional. Você tá brincando. Pior que não. É aquele velho conflito de décadas na tecnologia. Segurança contra performance. Essa função, Spin-up Process, processa VPNs e redes criptografadas, IPsec. A gente está falando de servidores que recebem milhões de pacotes por segundo. Ah, entendi. Se fizesse a cópia, ia ficar lento. Exato. Se o sistema tivesse que executar a rotina do Copy on Write, criar alocação privada e mover dados para cada micropacote que chega, a performance do servidor ia para o chão. O atalho foi colocado lá para economizar tempo do processador. O engenheiro presumiu que aquele pacote específico nunca precisaria ser clonado naquelas circunstâncias. E o atacante descobriu como forçar essa circunstância. Bingo! Inacreditável. Uma otimização de milissegundos entregou as chaves do castelo. E a prova de conceito, né, a famosa POC, que os pesquisadores publicaram lá no GitHub para provar que a falha existe, ela mostra que o ataque é super sofisticado. Pelo que eu vi, existem duas abordagens diferentes no mesmo exploit, é isso? É um código muito adaptável. Ele tem duas variantes. A primeira ataca através do componente XFRMSP, é a mais destrutiva de todas, mas exige que o atacante tenha permissão para criar aqueles namespaces que a gente falou. Tá. E se ele tiver essa permissão? Se ele tiver, o código consegue corromper exatos 4 bytes muito específicos da memória do sistema. O alvo dessa primeira variante é o arquivo executável do comando su. O comando su é aquele que a gente usa no terminal para virar superusuário, né? Assumir a identidade de root. Mas, tipo, por que corromper só 4 bytes? No meio de gigas de RAM que um servidor tem hoje, o que 4 bytes alterados conseguem fazer de estrago? 4 bytes não parece nada, mas é um número mágico. Em processadores de 32 bits, 4 bytes é o tamanho exato de uma instrução de máquina. Ah! E o comando su é um arquivo do tipo SUID. Isso significa que ele tem o poder de executar ações como se você fosse o dono do arquivo, que no caso é o administrador principal do sistema. Aham. Quando o exploit altera aqueles exatos 4 bytes no page cache, ele está reescrevendo a ordem do processador. Ele pega uma instrução que seria verificar senha e negar acesso e transforma em conceder acesso imediatamente. Nossa, ele muda a mecânica do programa na memória. Exato. Você digita o comando su, ele nem pede a senha e te entrega o controle total. É um nível de precisão cirúrgica bizarro. É literalmente o cara desmontar o tambor de uma fechadura por dentro usando um alfinete de cabelo. É bem por aí. Mas e a segunda variante? Eles chamam de plano B para caso o invasor não tenha as permissões do namespace. Isso. A variante número 2 ataca via protocolo RxRPC. Ela é menos elegante, mas incrivelmente eficiente e muito mais perigosa em termos de alcance, porque não precisa de privilégio nenhum prévio. E o que ela faz? Em vez de alterar 4 bytes numa instrução, ela corrompe 8 bytes de decriptação. E o alvo muda. Ela não ataca um executável, ela vai direto no arquivo de configuração de texto, o famoso etc password. Que é meio que o mapa de identificação de
todos os usuários do Linux. Exato. E por que 8 bytes para esse arquivo de texto? Porque 8 bytes é o espaço que o exploit precisa para simplesmente apagar um marcador específico na linha do usuário root. Normalmente tem um X ali no meio que avisa o sistema operacional: olha, a senha desse cara está guardada e criptografada num arquivo separado, vai lá verificar. Aham, o arquivo shadow. Isso. Ao corromper essa estrutura de 8 bytes na memória, ele apaga esse marcador. A obrigatoriedade da senha simplesmente deixa de existir. Caramba! Se a primeira variante reprogramava a fechadura com alfinete, essa segunda dá um chute na porta e arranca a maçaneta da parede. Exatamente isso. Qualquer um entra. Então, o que tudo isso significa na prática para quem cuida de servidores? Porque eu imagino que a equipe de DevOps e de operações deve estar arrancando os cabelos. Então mesmo. O que é fascinante aqui e aterrorizante é que, na segurança ofensiva, a maioria dos ataques que envolvem memória são bem instáveis. Eles dependem de race conditions, ou condições de corrida. A gente vê muito esse termo. Eu imagino a race condition como tentar passar pela porta giratória de um banco na exata fração de segundo que o guarda pisca o olho. Se você atrasar 1 milésimo, a porta trava na sua cara. É uma ótima analogia. E geralmente o alarme toca, né? O servidor dá aquele kernel panic e capota. Exatamente. O sistema vê que a memória foi corrompida, tenta ler e simplesmente crasha. Dá aqueles famosos crash dumps, reinicia a máquina por segurança. O administrador percebe na hora que deu ruim. Mas o Dirty Frag, ele é diferente. Ele é um bug lógico determinístico. Ou seja, na prática... Na prática não tem fator sorte. Se o atacante enviar os pacotes certos na sequência certa, funciona quase 100% das vezes. E se por algum milagre falhar? Esse é o pior cenário. Se falhar, o kernel não trava. O processo continua rodando. Nada reinicia. Meu Deus, o cara pode tentar milhares de vezes num loop silencioso e o administrador que está lá tomando o cafezinho, olhando os gráficos, não vai ver nenhum alerta vermelho de servidor offline. Nenhum. E pensa nisso operando num pipeline de CI/CD. Verdade, as ferramentas de integração e entrega contínua. A base do desenvolvimento moderno. Isso, você tem vários desenvolvedores, às vezes de empresas terceirizadas, subindo o código num servidor gigante de compilação. Tudo rodando em container. Exato. E aí o código malicioso de um cara foge do container isolado dele, suja a memória principal com o Dirty Frag e domina toda a esteira de produção de software daquela empresa. Um ataque de cadeia de suprimentos clássico, o famoso Supply Chain Attack. Ele pode injetar backdoors em milhares de produtos finais antes mesmo deles chegarem nos clientes da empresa. É o pesadelo de qualquer DevOps. E isso fica ainda mais dramático se a gente lembrar do tal do copy-fail. Muita gente da infraestrutura parou a vida, aplicou mitigações super restritas, bloqueou um monte de coisa e voltou a dormir em paz achando que a família suja tinha acabado. O famoso falso senso de segurança. Esse é o erro fatal em cibersegurança. O copy-fail fechou algumas rotas, mas o Dirty Frag é inteligente. O tráfego dele flui por canais de UDP fragmentados que passam totalmente ilesos pelas defesas antigas que foram erguidas. O cara bateu no peito falando "tamo seguros" e aí acorda com a casa invadida de novo. E acorda da pior maneira possível. Literalmente da pior maneira. Porque rolou um caos de bastidores gigante na revelação disso tudo. Como é praxe na área, existe aquele embargo coordenado, né? A divulgação responsável. O pesquisador acha o bug letal, avisa as empresas gigantes tipo Canonical, Red Hat, e eles combinam uma data secreta para lançar os patches no mundo inteiro juntos. O embargo ia até dia 12 de maio de 2026. Mas a história não foi essa. Foi um desastre. O caos começou 5 dias antes. Em 7 de maio, simplesmente brotaram códigos maliciosos funcionando no GitLab, abertos para o mundo inteiro ver e usar. Alguém vazou? Não dá para saber com certeza. Pode ter sido vazamento de alguém de dentro do grupo de confiança ou algum outro grupo de pesquisa pelo mundo cruzou com a mesma falha simultaneamente. Acontece. Mas o fato é, a arma estava solta na rua. E isso forçou aquele pesquisador, o Hun King, a publicar o relatório completo na pressa para avisar todo mundo.
E como desgraça pouca é bobagem, isso estourou numa sexta-feira. E quem trabalha com infra sabe que incidente crítico de kernel e sexta-feira à noite é o combo mais desesperador da face da Terra. Os finais de semana derreteram em minutos. Derreteram, porque os criminosos já estavam com o exploit pronto na mão, adaptando para ataques reais, enquanto as atualizações de segurança oficiais ainda estavam sendo testadas a toque de caixa pelas distribuidoras. A corrida começou com os mocinhos 10 passos atrás. Aproveitando essa corrida contra o tempo, para quem está ouvindo a gente agora e por acaso administra algum servidor, seja na nuvem ou local, e o patch oficial ainda não chegou, ou o cara simplesmente não pode instalar agora e reiniciar tudo. O que ele pode fazer para se defender? Bom, a regra de ouro num caso de vulnerabilidade sem patch, um ataque de dia zero, é reduzir a superfície de contato. Como a gente falou que o alvo preferido são os binários S e wide, tipo o comando sul, o time de defesa, os blue teams, precisam configurar alertas super agressivos. Monitorar logs. Isso. Qualquer chamada para o comando sul ou sudo que venha de um processo não mapeado, a equipe tem que ser avisada na mesma hora. Tá, mas e a fotocópia rasurada na memória? Dá para rasgar isso na marra e forçar o bibliotecário a ir no cofre e pegar uma cópia limpa? Dá, e essa é uma mitigação temporária muito importante. Tem um comando no Linux onde você escreve o valor 3 para o controle de sistema chamado drop caches. Ah, o famoso Echo 3. Esse mesmo. Isso limpa completamente a memória cachê do servidor. Obriga o Linux a ler os originais no HD de novo. Mas, claro, tem um preço. Fazer isso toda hora força o uso de disco e deixa as aplicações lentas, o servidor sofre. Entendi. Mas não dá para simplesmente arrancar o mal pela raiz, desligar os componentes vulneráveis de criptografia e rede e não deixar a encomenda chegar de jeito nenhum? Instruindo o kernel a não carregar os módulos SP4, SP6 e RSPC de jeito nenhum. O caminho do skip call some. Exato, o ataque é neutralizado na hora. Parece a bala de prata, bloqueia o módulo e tá resolvida. Seria perfeito, se não fosse o efeito colateral. Lembra que eu falei que esse módulo SP lida com túneis IPsec? Lembro, o padrão da indústria para VPN, né? Isso. Se o administrador da empresa bloquear esses módulos, o servidor fica seguro contra o Dirty Fragging, mas ele derruba imediatamente toda a malha de VPNs corporativas na empresa. Eita. Os funcionários remotos não acessam mais a rede, filiais perdem conexão com a matriz, bancos de dados em nuvem param de sincronizar. Que encruzilhada brutal. Sim, o cara tem que escolher entre manter o servidor à prova de balas, mas ilhado, ou manter as VPNs funcionando, sabendo que a porta do fundo da memória está escancarada. Deve ter sido um fim de semana de avaliações de risco bem intensas. A gente está caminhando para o final da nossa análise e é difícil não sair daqui com uma sensação de tipo vulnerabilidade inerente a tudo no digital. A gente fala de Dirty Frag e parece só código, mas no fundo é sobre a confiança global. Total. O ecossistema Linux movimenta a economia mundial, infraestrutura financeira, tudo. E a gente vê que um atalho besta, colocado para poupar 1 milissegundo de desempenho, abre a fundação do planeta com uma precisão matemática assustadora. Não existe software imune e acho que nunca existiu. Essa é a realidade da engenharia feita por nós, humanos, né? Por definição, é falha. Mas tem um ponto nisso tudo, algo que a gente mal tocou hoje, que é a questão do tempo. A gente está falando de quase 9 anos de latência. 9 anos da brecha aberta até o desespero no GitHub nesse final de semana. 9 anos. A gente teve o boom dos smartphones e a era da inteligência artificial, enquanto essa porta ficava lá destrancada na internet inteira. Exato. E aí que vem a grande provocação, jogando a real. O kernel do Linux é o código mais lido, revisto e estudado do planeta Terra. Tem gente brilhante que ganha a vida virando cada vírgula desse sistema. A pergunta que não quer calar é: será que durante esses 9 anos de exposição pública total, absolutamente nenhum pesquisador de país nenhum do mundo notou esse skip call? Nossa. Ou será que atores patrocinados por governos, agências de espionagem estatais fortíssimas, já escanearam, descobriram e estavam usando isso silenciosamente? O Dirty Frag é limpo, não derruba a máquina, não deixa rastro no disco.
seria a arma de inteligência perfeita. Perfeita! Não é nem um pouco absurdo imaginar que essa chave mestra estava na mão de agências de inteligência invadindo os servidores ocidentais há anos, muito antes de vazar na bolha da segurança. É uma perspectiva assustadora demais e que a gente provavelmente nunca vai ter como comprovar, mas é vital para a gente pensar no cenário macro. Fica a reflexão para o pessoal que está ouvindo fechar a nossa conversa. Na próxima vez que a gente olhar para um arranha-céu e achar ele impenetrável, é bom lembrar da reação química lá na fundação. O concreto pode parecer intacto por fora, mas a corrosão pode ter aberto passagens secretas anos atrás. Fiquem de olho nesses caches, monitorem os processos vitais e se cuidem. Em breve a gente traz um novo bate-papo profundo por aqui.